Saudações, meu nome é Ednardo Ferreira e eu vim aqui te apresentar o tema Games e Técnicas de Engajamento, ou Por que Passo Tanto Tempo Jogando. Esse vídeo é para público em geral, tá? É para você que é pai, para você que é jogador, para você que é pastor, líder de comunidade, tá? Para você que é psicólogo e gostaria de entender um pouco mais quais são as técnicas que a indústria de videogames usa para te segurar tanto tempo no jogo ou aquela pessoa sua que é querida. Gostaria de deixar algumas observações. Primeiro, esse vídeo aqui não é um vídeo exaustivo. Eu não vou encerrar o assunto. Eu espero apenas que seja um vídeo de porta de entrada para essa temática, para você poder compreender um pouco mais sobre como é que funciona esse mercado e até como isso funciona na cabeça do jogador. Por que é que ele está lá jogando? Tá? Por que é que é tão interessante para ele isso? Outra observação é o seguinte: eu estou tratando apenas da indústria de games. Se você ficar um pouco ligado, você vai ver que tudo isso que eu estou falando aqui funciona para outras indústrias de entretenimento, funciona para jogos de aposta, por que não assim dizer, funciona para séries de TV, que todo mundo agora está ficando viciado nisso, funciona talvez até, por que não dizer, para drogas ou para más companhias. Obviamente eu não estou falando que são as mesmas coisas, tá bom? Mas eu estou querendo dizer que no fundo, se você ficar ligado, você vai ver que existem padrões de comportamento nas pessoas, tá? Que as fazem escolher às vezes alguma alternativa ao mundo real, ao seu dia a dia, e ali ela se engaja, ali ela fica bastante tempo. Terceiro ponto, não estou aqui também para demonizar videogame ou série de TV ou coisa parecida. Eu vim aqui apenas para alertar que existem alguns excessos que podem ser cometidos pelos seus consumidores. A pessoa pode estar ficando tempo demais ou entregando energia demais, tá? Naquele hábito, quando deveria estar fazendo outra coisa ou convivendo de outra maneira. Outra coisa importante que eu não posso deixar de falar é entenda que a pessoa que está viciada em algo, não necessariamente ela precisa estar perdendo o emprego ou está dedicando 10, 12, 14 horas por dia naquela atividade, no caso aqui games. Às vezes uma pessoa como eu que sou casada, 10 minutos por dia de game pode ser muito. Por exemplo, se eu chego em casa, estou com um bebê pequeno em casa, se eu tenho roupa para lavar, tenho louça para arrumar, se eu tenho um bebê para trocar fralda, se eu tenho minha esposa para conversar, para conviver com ela, então talvez para o meu perfil, 20 minutos por dia já seja muito, tá bom? Então, ao longo da apresentação veremos um pouco mais sobre isso e vamos lá, né? Chega de conversa, chega de apresentação e vamos lá para o nosso tema principal. Na parte de nossa apresentação, trabalharemos para analisar um pouco o mercado de entretenimento em mídias físicas e digitais. Que mercado é esse, tá, gente? Estou falando aqui de cinema, estou falando de canal por streaming como Netflix, Amazon Prime, Disney Plus. Estou falando aqui de jogos de videogames, que é o tema principal desse vídeo. Estou tratando aqui, por exemplo, de mercado de DVD, LP, CDs, tá? Acesso à internet, enfim, jornais digitais. Enfim, é todo esse mercado eu vou analisar um pouco. Por que dessa análise, gente? Por uma razão simples. Onde tem dinheiro, tem investimento. E onde tem investimento, esse empresário, obviamente, ele quer segurar aquele cliente. Daí é importante a gente entender o tamanho do mercado de entretenimento, o tamanho do mercado de games, tá bom? E aí você vai entender um pouco mais sobre por que tanto é feito para segurar esse jogador, tá bom? O mercado entre 2016 e 2020, ele girou mais ou menos assim. No mundo, foram gastos cerca de 2,14 trilhões de dólares, tá? Nesse mercado todo aí, de todas essas áreas de entretenimento e diversão. No Brasil, foi 48,7 bilhões de dólares em média, nesse período gastos com entretenimento eletrônico, ou físico ou digital, tá bom? Gente, isso é muita grana. Isso aí em reais dá mais ou menos hoje uns 250 bilhões de reais, tá? Um pouco mais talvez, porque o dólar está alto hoje nesse momento. Mas isso equivale, gente, a mais ou menos 10 anos do Bolsa Família, tá? Imagine 10 anos de todo o Bolsa Família gasto no Brasil, tá? Esses programas sociais, gasto com essa indústria de entretenimento. Cinema, games, canal por assinatura, internet, tá bom? Vejam que é muito dinheiro, tá? Perceba que o que foi gasto no mundo é equivalente a 1,5 vezes tudo que o Brasil produz em um ano, todo o nosso PIB.
Tá, só para vocês terem ideia do que é o PIB, algumas pessoas não conhecem. Imagine que tudo que nossa agricultura produz, tudo que nossa indústria produz, carros, máquinas de lavar roupa, sabe, televisões, furadeiras, secadores de cabelo, tudo que cada o salário de todos os professores do Brasil, cada parede levantada por um pedreiro, tá bom? Cada sanduíche vendido numa lanchonete, tudo isso é o nosso PIB, tá bom? Isso é o nosso PIB. E perceba que o mundo consome 1,5 vezes tudo que o Brasil produz no ano. Isso é muito, muito, muito dinheiro. E obviamente, gente, com a mesa tão farta, com tanta grana, com tanto dinheiro envolvido, qualquer investidor, qualquer empresário, naturalmente ele pensa, poxa, tem muita grana, muito docinho apetitoso nessa mesa. Em que mercado eu vou investir? Tá? Onde eu vou colocar meu dinheiro, meu rico dinheirinho, para ficar ainda mais rico, tá bom? Então é importante a gente entender o mercado de entretenimento, tá? E obviamente já adiantando a apresentação, por que o mercado de games é tão interessante nessa mesa tão farta e tão rica, que é a mesa de entretenimento digital, tá? Bem, já vimos que aquela mesa de docinhos ela é muito farta, né? Já vimos que é muita grana que rola nesse mercado de entretenimento. Mas, como eu deixei no slide anterior a pergunta, e aí? Vou investir em qual desses mercados? Tá bom? Percebam que a gente tem em primeiríssimo lugar, né, o mercado de acesso à internet, tá? Que é o seu TV a cabo, pacote 4G, 5G, 3G, é o seu pacote de dados, é TV a cabo, é TV por Wi-Fi, TV por satélite, tá bom? Internet por satélite. Então, isso é o acesso à internet. Gira alguma coisa como 634 bilhões de dólares, tá? Lembrando que você tem que multiplicar por 1 milhão cada número desse aí nessa tabela, tá? Como observa ali embaixo. Perceba que o crescimento foi de 6,8% ao ano. Isso é reflexo, obviamente, do mercado de internet. Hoje em dia, quem não está na internet está fora. Quem não está na internet está com dificuldade de arrumar trabalho, está com dificuldade de se atualizar, enfim, está por fora, tá? Tá por fora. TV e vídeo ainda tem uma grande presença, tá bom? Mas percebam que ele cresceu apenas 2,6% nesse período, tá? Publicidade na internet, vejam que ela quase dobrou nesse período aí de 5 anos, tá bom? Aumentou ali uns 70%, tá? Cresceu muito, tá? Porque obviamente hoje em dia, quem vê TV, gente? Fala a real, quem vê TV aberta? Hoje em dia, se você quiser que a publicidade te atinja, vai ser por aplicativozinho, vai ser por site, vai ser no seu YouTube, por exemplo, você vê um vídeo, tá? Enfim, você tem um mercado de entretenimento destrinchado. Mas eu queria destacar os games. Percebam que os games, apesar de estarem no honroso 8º lugar, ele tem tido um crescimento anual de 4,8%, quase 5%. Vejam que ele rapidinho vai conseguir alcançar livros e jornais. Provavelmente em talvez 10 anos, 8 anos, já vai ultrapassar livros e jornais, que são mídias seculares, tá, gente? Mídias seculares, até milenares, por que não dizer assim. E já está à frente de revistas, cinemas, rádio e música, tá? A gente pensar, o filme Vingadores teve uma arrecadação de 2 bilhões de dólares, 2 bilhões e meio, Titanic também mas o fato é que hoje você já tem games com arrecadação altíssima, games com arrecadações ali passando de 500 milhões de dólares, tá bom? E o mundo inteiro jogando o tempo todo. Então percebam que, apesar desse honroso 8º lugar, estamos falando de uma indústria que tem tido um crescimento consistente ali de 4,8% ao ano. E deixando bem claro que, por exemplo, para você investir em acesso à internet é muito caro. Uma empresa, para poder acessar, para investir em TV a cabo, ou satélite ou pacote de dados, tem que ser grandes empresas de telecomunicações. Já na indústria de games, uma empresa de menor porte, com menos recursos e menos tempo e menos investimento, ela consegue botar um game no ar, ela consegue botar um game para jogar, tá bom? Então percebam que não é de graça que a indústria de entretenimento tem começado a investir tanto em games. É muito dinheiro e um crescimento cada vez mais célere, tá bom? É um público muito fiel, tá bom? Então vejam que é muito dinheiro, vejam que game já está apurando quase o dobro do que cinema fatura, tá? E no Brasil o mercado não é diferente. Vejam que no Brasil
apesar de estar um pouco mais abaixo da indústria de games, tá? Vocês vejam que ela está em segundo lugar em crescimento, tá? Crescimento anual, cerca de 11,3%. Já vai bater o cinema, por exemplo, tá bom? Então o que acontece? É uma indústria que está faturando muito no mundo inteiro, tá bom? E obviamente que onde tem muito dinheiro, vai ter muita gente interessada em investir. E essas pessoas não querem perder seu investimento. Elas querem que seu negócio cresça e querem que seu cliente continue ali. Mais uma vez, fico essa mensagenzinha. Onde tem dinheiro, tem investimento. E onde tem investimento, esse investidor quer que seu cliente fique ali. Tá bom? Isso vai ter tudo a ver com a indústria de games. Vamos aqui a mais um gráfico, explorando mais um pouco sobre esse mercado, tá? Vejam que aqui no eixo Y, tá? No eixo vertical, eu vou ter a posição dos segmentos de indústria por percentagem de crescimento médio anual previsto até 2022. Então aqui esse eixo aqui ele vê quem está crescendo mais ou menos, e no eixo horizontal eu vou ter como é que está cada um apurando, tá? O faturamento previsto entre 2017 e 2022. Isso era a previsão de um tempo atrás. Agora com essa pandemia provavelmente mudou muita coisa, mas o que interessa é que o rio corre para o mar e a tendência é continuarmos assim, tá? Então vejam que os games, apesar deles pegando a linha horizontal, tá, gente? Apesar dos games, vamos projetar para cá, eles não estarem na frente, por exemplo, eles não estarem nas cabeceiras, jornal ainda arrecada mais, publicidade, você tem outros segmentos que ainda estão faturando mais do que os games. O fato é que os games estão com crescimento altíssimo, alguma coisa por volta de 15% ao ano, tá? Isso é a previsão, isso é um crescimento tremendo. Por exemplo, vamos pegar aqui jornais e revistas. Apesar dos jornais, por exemplo, ainda faturarem mais do games e esportes, eles estão regredindo. Eles estão regredindo ano a ano, tá? Eles estão realmente regredindo, enquanto que os games estão tendo um crescimento tremendo. Obviamente que aquele investidor ele pensa, eu não vou investir, por exemplo, em jornais ou livros, porque o crescimento deles é muito baixo, o risco é alto, o crescimento é muito baixo. Eu vou investir onde? Bem, você tem várias opções aqui, e como a gente está vendo, games são uma opção muito apetitosa, uma opção muito interessante, tá bom? Então vejam, estou ainda analisando o mercado, já falei isso 2 ou 3 vezes, vou repetir mais uma para você ficar bem fixo na sua cabeça. Tem que entender sim a questão mercadológica para a indústria. Games é um investimento com muito potencial de crescimento. É um crescimento tremendo e o faturamento deve crescer mais e mais ano a ano, tá bom? Então não é de graça que a indústria de entretenimento olha com tanto carinho para games. Por exemplo, hoje em dia você não tem mais se você pensar, por exemplo, Marvel e DC Comics, né? Eles são indústrias da área de HQ, né? Revistas em quadrinhos, por exemplo, que a gente chama, mas hoje em dia, se você for ver o principal braço delas hoje, mercadológico, não é mais a revista. Onde eles ganham mais dinheiro é no cinema e na indústria de games, por exemplo. Então, só vocês terem uma ideia de como é importante ter esse tipo de gráfico na cabeça. Vamos a mais um gráfico aqui. Esse gráfico trata de receitas por tipo de dispositivos de acesso, tá? Com licença que eu vou deslocar aqui um pouco a minha imagem para você poder ver melhor o gráfico, tá? Mas esse gráfico aqui, ele trabalha de 1971 até 2018, dados de qual tipo de equipamento foi usado pelo jogador, tá bom? Para acessar os seus jogos. Então é um gráfico interessante, porque eu verifico o tamanho do crescimento do mercado de games. Percebam que ali até os anos 80, né, houve algum crescimento, houve uma decadência ali no final dos anos 80. Depois foi crescendo e obviamente os números não mentem, tá bom? É óbvio que está tendo um crescimento tremendo do mercado de games. Isso a gente já viu antes. Mas olha que curioso. Até ali o começo do século 21, até ali pelo começo dos anos 2000, as pessoas jogavam especialmente por fliperamas, pelo console. Console é o seu PlayStation, é o seu, para quem é mais antigo, Mega Drive, para Atari, tá bom? Odyssey, enfim, para quem jogava por fliperama, ou jogava por um console, ou jogava no seu PC, no seu computador pessoal em casa. Mas a partir dali você já começa a perceber um crescimento tremendo das pessoas que jogam também por celular.
E por que eu destaco tanto a questão de jogar pelo celular ou pela internet, pelo navegador, tá bom? Pelo seguinte, porque o celular, eu vou dar um destaque para o celular, ele está na sua mão o tempo inteiro, tá bom? Ele é onipresente na sua vida, você pode acessar no seu trabalho, no meio da missa, no meio do culto, você pode acessar enquanto sua esposa dorme, você pode usar no banheiro, você pode usar no passeio da escola, enfim. Ele está à sua disposição em tempo integral, tá bom? Ele está muito mais disponível para o uso, tá? Mas esse gráfico mostra claramente o tremendo crescimento do game, tá? Mas mostra especialmente que ele saiu daquela máquina específica que estava lá no quarto ou estava lá no shopping center e agora é de livre uso, como uso, franco uso em qualquer lugar por qualquer um, tá? Não é mais aquela coisa que só o nerd, né? O geek, né? Tinha que ter habilidades especiais para usar. Hoje não, hoje você pode estar esperando seu ônibus, tá? E ligar seu celularzinho e jogar um pouquinho. Tá? Opa, pensando na indústria, como é que eu faço? Vejam que eu vi aqui um monte de indústria, vi que o game é super interessante, eu quero investir em games, eu quero investir em game, né? Eu sou industrial, eu tenho aqui 100 milhões de reais para investir, eu quero ficar aí com videogame. E agora, o que é que eu faço agora? Como é que eu invisto? O que é que eu faço? Tá? Então eu coloquei essa imagem aí famosa do urso do pica-pau, ele tá maluco de tal, ele sabe nem o que é que ele escolhe. Sabe nem para onde é que vai, tá? E agora, o que é que eu, investidor, o que é que eu, indústria, faço, tá? Importante frisar, gente. Falei aqui do lado bom da indústria. É muito dinheiro, né? É muita grana rolando. Que beleza. Vou investir em games, entretenimento digital? Não é tão fácil assim. Olhem como é que eu vou, com quem eu vou concorrer, tá? No ano de 2019, só a plataforma Steam lançou 8.290 jogos. Só essa plataforma, tá? Quer dizer, se eu quiser criar um jogo hoje e colocar para as pessoas comprarem, eu vou concorrer com pelo menos 8.290 jogos. Filmes foram lançados apenas nos Estados Unidos e Canadá, 792 filmes nos cinemas. Séries de TV foram lançadas só em 2019 532. Músicas lançadas no Spotify, isso me surpreendeu muito, são cerca de 40 mil por dia. Você está entendendo? Se você quiser participar dessa indústria de entretenimento digital, você vai ter uma concorrência brutal. Brutal. Todas essas pessoas, todas essas empresas estão concorrendo com você. Não se engane. Apesar de você, por exemplo, querer investir em videogame, você está sim concorrendo com o Netflix, você está sim concorrendo com o Spotify, você está sim concorrendo com o cinema. Então é uma concorrência muito brutal. Quem quer sobreviver nesse meio tem que se destacar bastante e tem que realmente começar a pensar como eu faço para segurar o meu cliente, como eu faço para alcançá-lo. A palavra mágica aqui seria engajamento. Como fazer para que essas pessoas que poderiam estar dançando, dormindo, comendo, namorando, orando, jogando futebol, vendo um filme, ouvindo rádio, como é que eu faço para essa pessoa que poderia estar fazendo várias outras coisas, como é que eu atraio elas para estarem comigo, tá? Então essa palavra mágica é engajamento. Eu não quero apenas que ela esteja comigo, eu quero que ela gaste seu tempo, eu quero que ela fique ligada comigo, eu quero que ela gaste seu dinheiro. Já vimos nas slides anteriores que é muita grana. A grana é grande, mas eu preciso manter que essa pessoa esteja comigo, tá? Parte 2 então da apresentação, engajamento. Vamos tratar disso, desse tema. Mas antes, eu queria colocar aqui algumas notícias que estão na internet, tá? Como já comentamos antes, a briga é muito feia. Olha essa frase aqui de um dos diretores da Netflix, tá? Existem milhares de competidores nesse mercado altamente fragmentado que cometem por entreter os consumidores. O nosso crescimento é baseado em quão boa é a nossa experiência em comparação a todas as outras experiências de tempo de tela aos quais os consumidores passam. Nós ganhamos em tempo de tela do consumidor, tanto no mobile quanto na televisão, de uma grande variedade de competidores. Isso é o presidente da Netflix, que ele falou 2 anos atrás, tá? Mas nós competimos e perdemos para o Fortnite mais do que para a HBO.
Olha o título da matéria: a maior ameaça Netflix? Não é HBO, não é Disney Plus, tá? É o Fortnite. Para quem não sabe, Fortnite é um game, tá? É um jogo de internet. Então percebam que essa briga é feia. Como esse texto que eu li fala, a disputa é pela sua atenção. A disputa, fique nessa frase, é pela sua atenção. Tá bom? Pela atenção daquele consumidor. Outro título de matéria: pesquisa revela que games mobile estão em declínio, inclusive no Brasil. Tá? Olha o que está escrito: além da queda, os jogos também apresentam uma taxa de retenção consideravelmente menor de usuários comparado com os aplicativos, tanto em Android, iOS, e categorias como jogos e ação e jogos para a família e crianças observam índices menores que 10% de retenção de usuários após 30 dias de instalação. Quer dizer, a pessoa instala o joguinho, nem menos de 30 dias, 90% dos jogadores saíram. Percebam como é difícil engajar o jogador, tá? Eu estou disputando com outras mídias, esse meu cliente, mas mesmo assim, mesmo que eu consiga atraí-lo para dentro do meu jogo, ele não é fiel, tá, gente? Ele não é fiel, na hora que aparece uma coisa mais interessante, ele pula fora. E olha que número, você perder 90% dos seus clientes em menos de um mês, tá? Você às vezes atrai ali 100 mil clientes, 100 mil jogadores, e em menos de um mês você perdeu 90 mil deles, tá? Então isso é a preocupação constante da indústria de games, tá? Engajamento não é simples, não é fácil. Olha aqui esses dados também aqui também. A briga é muito horrorosa, gente. A briga é muito horrorosa. Aqui é um site chamado Steam Spy, onde ele fica pegando os dados estatísticos e faz uma série de comparações, tá? Olha, percebam. Counter-Strike Global Offensive, que é um jogo que foi lançado em 2012, ele é um preço gratuito, tá? Olha que interessante, olha quantas pessoas mais ou menos em média os possuem. Entre 50 milhões e 100 milhões de pessoas os consumiram, tá? Os instalaram. Mas olha quantos por cento estão jogando, né? Alguma coisa como 20%. Então você tem 80% das pessoas que instalaram esse jogo, pagaram por ele, mas não continuam jogando ele, tá bom? E o tempo médio de jogo qual foi? 16 horas. Aí você pensa, mas eu tenho um primo meu que joga 40 horas por semana, o cara nem trabalha, não come, nem dorme, não faz nada. Tá bom, seu primo pode jogar 40, 60 horas por semana de algum jogo, mas a imensa maioria de jogadores não joga. O cara instala e não joga. Eu mesmo, se você for ver minha biblioteca do Steam, eu tenho aproximadamente 25 jogos. Eu não consigo jogar nem hora por semana em média. Como eu já comentei antes, eu estou com família, tenho outras preocupações agora nesse momento. Mas eu tenho 25 jogos na minha cesta de jogos e eu garanto para vocês, desses 25 tem 20 que eu nunca joguei. Tá? Eu nunca joguei. Então a indústria tem essa preocupação. Não adianta o cliente compra meu jogo e não volta para ele. Tá? Ela precisa reter esse jogador. O Dota é uma situação parecida, ele tem entre 100 milhões e 200 milhões de pessoas que instalaram ele em algum momento no mundo ou adquiriram, e apenas 11% estão jogando. Já o tempo médio de jogo é um pouco maior, 24 horas. Tá? Ainda assim, percebam, é pouco, a imensa maioria de jogadores então joga uma vez e nunca mais joga. Tá? Olha, apesar de serem gratuitos, tá bom? Veja que aqui tem esse desafio. Esses jogos aqui que tem grande movimentação são gratuitos, tá bom? E mesmo esse pago aqui tem essa preocupação de manter essa retenção, tá? Então, essa definição que eu vou falar para vocês agora é a definição minha, que eu criei a partir do que eu tenho visto, tá? Mas eu acho que ela ilustra bem isso. Então, engajamento tem a ver com o seguinte: como visão de indústria, tá, gente? Visão de empresa. Minha visão aqui vai ser sempre de empresa agora. Como eu manter o máximo possível de pessoas que poderiam estar fazendo ou não fazendo outras coisas, optarem, porque eu não posso obrigá-las a princípio, que elas optem por aplicar o máximo de seus limitados tempos. O tempo das pessoas são finitos, elas têm que tomar banho, têm que trabalhar, têm que estudar, têm que pegar ônibus, têm que cuidar do cachorro, têm que namorar, tá? Mas como elas optarem por aplicar o máximo de seus limitados tempos, o máximo de suas atenções, tá? Elas têm que estar atentas ao que está acontecendo ali,
o máximo de seu dinheiro para o meu empreendimento, para o meu game que eu lancei, para a minha série de TV. No caso aqui estou falando de games, tá? Como eu faço isso? Para elas engajarem, ficarem comigo o máximo de tempo possível? Essa é a dúvida de $1 bilhão do mercado de entretenimento, tá? Como eu fazer que as pessoas estejam comigo o máximo de tempo, empregando o máximo de suas atenções, o máximo de seus recursos e de suas energias. Parte 3. O jogador. Bem, a gente viu na parte 1 e 2 duas coisas. É muito dinheiro envolvido. Claro que o mercado quer muito abocanhar essa fatia, quer lucrar em cima. É muita grana e quem obviamente não quer pegar uma parte desse dinheiro. Óbvio. Na parte 2 a gente viu que, apesar de ser muito dinheiro, a competição é cruel, ela é muito drástica e ela é difícil. Tem muitos atores nesse meio, tem muitos competidores e, como a gente cheguei nesse caminho, a gente tem que ter o máximo possível desse cliente comigo. Como estou falando do mercado de games, tá? De videogames, de jogos eletrônicos, eu vou focar no jogador. Quem é esse cara? Quem é esse jogador? Se eu estivesse falando, por exemplo, de canais por assinatura, Netflix ou HBO Max ou outro, eu estaria abordando aqui o mercado de telespectador, da pessoa que assiste aquele meu produto, né? Mas quando eu estou falando de videogames, eu vou focar agora no jogador. Quem é esse cara? Quem é esse cara que eu quero engajar? Quem é esse cara que eu quero que ele dê o máximo de tempo possível, o máximo de atenção e o máximo de seus recursos para a minha empresa? Obviamente que a indústria está de olho em saber quem é esse indivíduo. Vamos falar um pouco aqui dele agora. Perfil de jogadores. Alguns estudos, e eu vou destacar aqui esse Richard Bartlett, que é praticamente uma lenda, tá? Mais uma vez eu vou destacar aqui, eu vou mover um pouco minha câmera para você poder ver o dado, tá? Esse Richard Bartlett, ele é uma lenda nesses estudos, ele é um cara bem proeminente, sempre a gente esbarra no nome dele. Ele classificou jogadores de maneira bem simples em 4 perfis, tá? Os killers, que são os predadores, tá? Achievers, que é o pessoal que são os realizadores, tá? Você tem os socializers, que são socializadores, e você tem aqueles que são os explorers, tá? Que são os exploradores. Vejam que eu tenho um gráfico com um eixo vertical, onde eu tenho a questão de ação, né? Digamos assim, ação, fazer as coisas acontecerem. Eu tenho a questão de interação entre players, entre jogadores, eu tenho esse eixo aqui. Eu tenho world, dentro daquele jogo a gente tem um mundo criado, tá? Então, quanto o mundo é importante para aquele jogador. E eu tenho a questão de interação. Então, perceba, por exemplo, que os jogadores predadores, eles têm a preocupação maior com a ação com outros jogadores. Já os realizadores, eles têm a preocupação maior em agir com o mundo, interagir com aquele mundo, tá? Os socializadores, eles já têm a preocupação maior em interagir com outros jogadores, tá? Vejam como é que é o eixo. E os exploradores, eles têm uma interação maior, eles querem interagir com aquele mundo. Claro que isso é um gráfico simplista, os jogos, eles acabam sempre tendo uma característica um pouco mais, um pouco menos de um outro elemento, tá bom? Mas o fato é que esses são os 4 grandes perfis de jogadores, tá bom? Você vai ter outros autores, também com outros gráficos, tá bom? Com outras classificações. Mas aqui, continuando com o Richard Bartlett, a gente vai ter, por exemplo, os jogadores que ele classificou como predadores, eles tendem a, por exemplo, eles tendem a interagir muito com os socializadores, tá? Então aqui você tem a intensidade e o vetor. Por exemplo, o pessoal que é, por exemplo, explorador, é aquele... Que jogador é esse? É aquele cara, por exemplo, que entra num jogo e ele quer ficar fuçando naquele mundo. Aí ele quer visitar os lugares do mundo, daquele mundinho do jogo, ele quer conhecer o mundo, ele quer saber o que aquele mundinho tem para oferecer. Então ele não está muito preocupado com outros jogadores, tá? Se tem outro cara no cenário, no campo, ele não está tão ligado para isso, não. Ele está mais preocupado em explorar aquele mundo. Os realizadores estão mais preocupados, por exemplo, em construir cidadezinhas, em expandir seu reino, seu império. Ele até tem que interagir com outras pessoas, mas para ele isso é secundário. Então esse gráfico, de maneira bem simplista, bem geral, né, ele tenta me explicar como os jogadores interagem entre si. Tá? Alguns têm maior preocupação de interagir, outros têm menor preocupação de interagir. Tá bom?
Outro perfil de jogador, esse aqui é do Andrés, né? Adaptado por Marcel Leal. Mais uma vez repetindo, tá, gente? Todas essas fontes estão no fim do vídeo. E na apresentação do vídeo eu coloquei todas as fontes que eu usei, os links para tudo isso, tá bom? Caso você queira conhecer ainda mais, tá? Mas aqui já outra classificação, ele já coloca muito mais tipos de jogadores. Aqui ele coloca pelo menos 12 tipos de jogadores. E ele coloca outros parâmetros. Então você tem jogadores que a questão de propósitos, relacionamentos, domínio, autonomia. Por exemplo, o jogador que gosta de autonomia, volta aquele eixo, ó, ação, interação, ambiente, pessoa, tá? Mas enfim, não é o objetivo desse vídeo explorar isso aqui. Mas, por exemplo, o jogador que ele é um filantropo, tá? Ele é um jogador que gosta de agir e gosta de ajudar outras pessoas. O troll, por exemplo, é famoso na internet essa expressão, é aquele cara que tá ali para tocar o terror. É o cara que ele tá ali para agir e para ver o terror. Ele quer ver a confusão, tá bom? Você tem, por exemplo, o destruidor, que é aquele jogador que quer destruir o mundo que ele tá. É o cara que entra no jogo e ele vê uma casinha, quer derrubar a casinha, ele quer derrubar a montanha, quer botar no chão. Você tem, por exemplo, aquele jogador que é o networker, que é aquela pessoa que está ali não apenas para jogar, ele quer conhecer outras pessoas, ele quer fazer contatos com outras pessoas. Então, enfim, aqui é outra classificação, bem mais abrangente, com muito mais perfis de jogadores. Obviamente, como todo perfil de seres humanos, você não pode estereotipar, tá? Uma pessoa pode ter várias características. A questão é que ela pode ter um pouco mais de uma, um pouco menos de outra. O que eu quero deixar bem claro aqui é que a indústria de games sabe disso. Ela sabe que os jogadores têm diferentes interesses, têm diferentes perfis, têm diferentes maneiras de interagir com aquele jogo, com o mundo que o jogo se propõe, com as regras do jogo, com outros jogadores. E isso ela vai tentar sempre fazer um jogo que atinja o máximo de pessoas possíveis da maneira mais profunda, procurando sempre o que, gente? Engajamento. Ele quer que esses diferentes tipos de jogadores deem o máximo de tempo possível, atenção e recursos para aquele game e, obviamente, para aquela indústria. E a indústria conhece bem esses perfis. Ela paga milhões em estudos comportamentais, psicólogos, pedagogos, designers e tudo mais para manter a atenção e recursos desses jogadores, dessas pessoas. Por mais diferentes que eles sejam, tá? Mas ela está atenta a buscar a atenção do máximo possível deles. Falamos dos jogadores, correto? Agora vamos falar um pouco agora de características de um game cativante. Falamos daquelas pessoas. Mas o que aquelas pessoas buscam? O que um game tem que ter para atrair atenção? Claro que, mais uma vez falando, dependendo do perfil da pessoa, ela pode ter um interesse um pouco maior nisso ou naquilo. Mas, de maneira geral, essas são as principais características, tá? A primeira, motivação intrínseca. A atividade tem que ser interessante, empolgante ou pessoalmente desafiadora. Isso aqui é a motivação da própria pessoa, tá? Isso aqui é bem pessoal, é daquela pessoa aquilo lá. Mas outra característica é autonomia. O que é autonomia? Um bom game, a pessoa quer se sentir capaz de tomar as próprias decisões, dela agir. Isso é diferente de um filme, tá, gente? Num filme, um livro, você senta e lê ou assiste. A sua autonomia talvez caiba em fazer uma interpretação, em você imaginar aquele mundo num livro, mas a sua autonomia é muito limitada. O autor ou o diretor do filme, ele te segura pela mão e te conduz. Num game não. Um game, ele vai tentar te dar autonomia. Ele quer que você, por exemplo, num jogo, eu quero subir essa escadinha, eu quero ver o que tem em cima desse prédio. O game pode te dar essa autonomia de você entrar em qualquer lugar e fazer qualquer ação, tá? Um game também tem que te passar autoconfiança. Ninguém quer jogar um jogo para se sentir inseguro. O jogador, ele minimamente, ele quer executar uma ação e saber que a ação acontece. Então, e a questão de confiança, tá? Um game cativante faz você se sentir autoconfiante. Desafios. Obviamente, por exemplo, porque eu tenho um filho de 2 anos, tá? Por exemplo, eu lembro que para mim já foi muito legal sair correndo, brincando de pega-pega com os amiguinhos. Na época isso era muito desafiador. Para mim hoje, como adulto, isso não tem desafio. Então já não fica tão mais interessante. Então o game tem que ser desafiador para aquele jogador, para aquela pessoa. Obviamente para cada indivíduo, né? Como estamos falando sempre, ressaltando, é diferente.
Feedback, eu quero ter um retorno de como está meu desempenho. Tá? Eu quero saber se aquela ação que eu fiz no jogo, ela deu certo ou deu errado. Eu quero saber se eu alcancei o que eu quis ter alguma coisa ou não. Tá? Se eu abrir uma porta que tinha escrito Top Secret ou secreto, o que aconteceu com aquilo lá depois que eu abri? Nada. Eu fui prejudicado, perdi ponto, perdi life, como dizia antigamente, não sei. Mas eu perdi feedback. Será que eu estou fazendo bem a minha ação? Será que eu estou no caminho legal? Estou no caminho ruim? Metas, tá? A gente tem que chegar em algum canto. Jogar por jogar, né? Se você pensar, por exemplo, num jogo simples como xadrez, o xadrez tem uma meta. A minha meta é derrubar o rei do adversário, né? Conquistar a peça do rei, do jogador adversário. Então o game tem que ter meta, tá? Geralmente é uma característica do game. E interação social, a depender do jogador do game, a pessoa quer interagir com outros jogadores, ela quer fazer uma rede de contato, ela quer saber o que as pessoas acham. Eu quero até no jogo talvez me encontrar com outros jogadores. Deixando bem claro que essas são características gerais. Vai ter jogos que vão privilegiar uma coisa dessa ou outra, tá? Não necessariamente os jogos vão ter tudo isso. Mas voltando, a indústria de games, ela sabe quem é o jogador e ela sabe por alto que tipo de coisas os fazem jogar. E essas são as principais coisas, tá? Vamos olhar agora então algumas técnicas de engajamento no design de games. O que é um design de games primeiro, tá, gente? Design de games é como se fosse um arquiteto. O arquiteto ele vai projetar uma casa, então ele vai entrevistar a família para saber o que é que precisa para aquela casa. A casa tem que ter tantos banheiros, tem que ter uma cozinha, área de serviço, tantos quartos, vai ter que ter uma sala de TV, não sei, cada cliente tem sua... Né, e o arquiteto vai lá e faz o design da sua casa. O design de games ele é o cara que vai... digamos assim, conceber o videogame, tá bom? E quando ele vai conceber um videogame, vou voltar um slidezinho aqui, tá, gente? Pensando naqueles perfis de jogadores que a gente viu, vai depender da abordagem, mas naqueles perfis de jogadores, e pensando que de maneira geral, o jogador ele quer ter autonomia, ele quer ter autoconfiança, ele quer ter desafios, ele quer ter um feedback, ele quer ter metas, quer interagir socialmente, papapá, pensando nisso, ele vai começar a conceber o game, tá? E entre as técnicas a gente tem várias, tá? São técnicas usadas como, por exemplo, achievements ou badges, são as medalhinhas, tá? Medalhinha. Então, por exemplo, o jogador conseguiu vencer, por exemplo, se for um jogo de combate, ele conseguiu derrubar 10 jogadores, 10 adversários, 10 inimigos. Ele vai ganhar a medalhinha por aquela ação. Ele conseguiu decolar um avião e pousar um avião que ele nunca tinha pousado antes, ou decolado. Então ele vai ganhar a medalhinha. Então são reconhecimentos, tá? São medalhinhas pelo que ele fez. Desafios e missões, tá? Então, por exemplo, o cara que está concebendo o game, ele vai, de vez em quando, lançar um desafio ou missão diferente. Isso é muito comum, por exemplo, em jogos em vários jogos, como por exemplo, o jogo tem aquela missãozinha que o jogador sempre joga, mas de vez em quando a empresa que produziu o jogo pode lançar um desafio extra. Vamos pegar esse caso aqui desse jogo, né? Esse Cinzas de Terra Além. Missão 2. Jogue 4 partidas de desafios heróicos. Começa em 24 de junho. Quer dizer, aquele jogador receberia um alerta que a partir de 24 de junho desse ano aí apareceriam missões extras, desafios para ele ficar, opa, apareceu uma missão diferente, algo que eu não fiz ainda, algo mais desafiador, algo que eu não conheço, tá? Então o design de games vai tentar propor de vez em quando desafios e missões para aquele jogador. Outra técnica muito comum em qualquer jogo é rankings ou quadros de liderança. Poxa, por exemplo, eu tô jogando, tô gostando e tal, mas e no ranking mundial? Tá? No ranking brasileiro, no ranking de repente do meu servidor de computador, em que lugar eu tô? Então, por exemplo, aqui a gente tem nesse jogo aqui, eu sempre estou copiando imagens de jogos, eu tenho esse jogador IG Kami, que ele, por exemplo, ele está em primeiro lugar no ranking desse jogo aqui, e ele está com 11.118 pontos. O outro jogador, que é o S. Leper Queen, eu acho que o nome é esse, ele está em segundo lugar, com 10.579. Tá? Então o jogador ele tem noção de que lugar ele está. Tá bom? Percebam, voltando só para relembrar os slides anteriores, você tem jogadores com vários perfis, alguns deles são bem competitivos,
outros apenas querem ter noção de quem é quem e tal, para socializar, você tem um influenciador e por aí vai, enfim. O ranking é uma técnica que para muitos jogadores é interessante, tá? Sabe? E aí, será que... como é que eu tô, né, no meio disso tudo? Barra de progresso, progress bar. Uma coisa importante, tá, gente? Eu estou usando os termos em inglês não por um anglicismo barato, para dizer que falo inglês. Meu inglês, inclusive, é bem mediano, tá? Eu estou colocando em inglês porque são os termos que a indústria vai usar, tá? Se você for pesquisar sobre isso na internet, vai ser mais fácil para te procurar pelo termo em inglês, mesmo em sites em português, tá bom? Então, por isso que eu estou usando os termos em inglês. Então, barra de progresso. A barra de progresso, por exemplo, ajuda a saber em que momento aqui do jogo eu tô. Será que eu tô próximo a alcançar o próximo ranking? Por exemplo, em jogos de combate, você tem as patentes, por exemplo. Aí você começa como soldado raso. Será que eu tô próximo de alcançar os pontos suficientes para virar um tenente, um cabo, desculpe, que é a graduação seguinte? Eu tô construindo meu império. Falta quanto tempo para a minha civilização subir de nível? Tá bom? Então as barras de progresso, elas te dão muito esse retorno para saber em que estágio do jogo você está. Gifting, que são prêmios, né? Prêmiozinhos, presentinhos que você pode receber. Por exemplo, esse aqui é o jogo World of Warships, é um jogo bem conhecido também. Então, por exemplo, aqui, ó, código de convite para um novo jogador. Se você for um novo jogador, eu vou te dar esse monte de prêmiozinhos aqui, prêmiozinhos. Às vezes você é um jogador com mais tempo de jogo. Aí, por exemplo, a cada 15 dias, o cara te dá eu vou te dar uma roupinha nova para o teu jogador, vou te dar uma fase nova. Então, são pequenas premiações, mimos, vamos chamar dessa maneira também, para o jogador. Então, gifting, o presentinho, é também uma técnica que o design de jogo vai usar, tá? Então, a gente viu um pouco dos perfis de jogadores e a gente viu também, arrastar um pouco de novo a câmera, a gente viu também técnicas. Então vamos ver, por exemplo, esse quadro aqui dá um exemplo. Vamos lá. Digamos que a técnica, por exemplo, de medalhinhas, achievements ou badges, que são os troféus, os distintivos, vamos falar assim, eles reforçam algumas características do jogador. Lembra que eu falei das características de um game interessante? Ele reforça características como autonomia. Quer dizer, olha aí, ganhei a medalhinha porque eu consegui chegar lá. Tá? Então isso tem a ver com autonomia. Reforça a autoconfiança. Nossa, eu tô cheio de medalhinha no peito, gente. Não é à toa que os militares enchem de medalhinha, os atletas recebem troféus, tá? É um reconhecimento também ao mérito deles, tá certo? Mas reforça a autoconfiança, reforça o desafio, venci o desafio, consegui. Feedback é um retorno que você tem conseguido progredir naquele jogo. Ele, por exemplo, significa metas, escapismo, compulsão, por exemplo. Então, são características reforçadas do game no jogador. Quer dizer, se eu sou um jogador que eu gosto muito de feedback, por exemplo, é importante para mim feedback, as medalhinhas me ajudam a ter um retorno de que eu estou conseguindo ser vitorioso naquele jogo. Né? Se eu sou um jogador, por exemplo, que gosta de metas, novamente, a medalhinha ajuda a eu reforçar que eu alcancei aquela meta. E que tipo de jogador, por exemplo, esse tipo de medalhinha agrada? Os realizadores, aqueles que gostam de construir ou evoluir aquele mundo, aquele jogo dele. Os socializadores, os exploradores. Eu vou pegar outra técnica aqui agora. Rankings e quadros de liderança. Tá? É outra técnica de design games. Por exemplo, são técnicas que reforçam no jogador a autonomia dele, quer dizer, o que ele fez, o mérito dele. Reforça a autoconfiança, que ele é capaz de fazer aquilo, né? O desafio, metas, interação social. Quer dizer, eu consigo me comparar com outras pessoas. Que tipo de jogador, por exemplo, gosta de rankings e quadro de liderança? Você tem, por exemplo, os predadores e os socializadores. Quer dizer, aquele jogador que gosta de sair matando geral no jogo de tiro, ele vai ficar bem feliz de saber que ele está lá em cima no ranking, ele foi o cara que mais matou. Ou socializadores, sei lá, se é aquele jogo que o cara, ele sabe que está lá no topo do ranking dos jogadores que mais conseguiram fazer amizades ou grupos de interação, grupos sociais ali no game. Então percebam que você tem os perfis de jogadores, esses perfis são construídos especialmente pelos seus interesses,
E você vai ter técnicas de engajamento que vão reforçar naquele tipo de jogador uma determinada característica. Então o game tem que estar pensado nisso. Então se eu estou pensando num game de tiro, provavelmente eu estou pensando muito de tiroteio, de shootings. Eu estou pensando provavelmente muito em jogadores predadores, né? E em jogadores desse tipo. Então de repente eu vou tentar procurar mais ranking, vou caprichar bastante no ranking e vou caprichar em outros tipos de técnicas que vão permitir eles interagirem e alcançarem o que ele espera daquele jogo. Alerta, 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 disclaimer, alerta, tá? Antes de prosseguirmos essa apresentação, eu quero deixar algumas observações, tá? Eu usei o termo disclaimer, que é um termo muito usado também na internet. Calma, vamos dar uma pausa agora, ufa, respira e vamos lá. Tudo isso que eu falei até agora está muito associado a técnicas de gamificação. É um nome bonito, moderno, na verdade, para uma série de técnicas que as pessoas usam há milênios, tá? Se você pegar qualquer manual de evangelismo numa igreja, se você pegar se você pegar os militares, tá? Se você pegar esportes, se você pegar técnicas de liderança empresarial, tá? Essas técnicas são usadas há séculos, há milênios, tá bom? Então, por exemplo, poxa, claro que um cara que é um grande herói numa batalha, um soldado que salvou a vida de dezenas, sabe? Ou um funcionário que conseguiu bater a meta de venda de produtividade da empresa, tá bom? Um atleta que se destacou ao longo da carreira, seja pelo seu desempenho esportivo, seja pelo seu altruísmo, uma pessoa que faz uma ação heróica. É óbvio que não tem problema nenhum, gente, você dar medalhinha para essa pessoa, você reconhecer publicamente o mérito dela. Precisamos sim de bons exemplos, tá, gente? Então o que acontece? Se você pegar aquelas técnicas de gamificação, tá bom? Aquelas técnicas de design de games, o ranking, por exemplo, o ranking é importante eu saber quem é quem. Talvez eu não precise dar um destaque, não preciso na verdade, em saber quem é o pior. Mas com certeza qualquer gestor precisa saber quem são os melhores. E é bom a pessoa ter o feedback dela de saber se ela está bem ou não. Tá bom? Se você pensar, por exemplo, em questão de... Outra técnica que foi falada, se a gente pensar, por exemplo, aqui em interação social, ela é importante. Se você pensar, por exemplo, em barra de progressão, por exemplo, poxa, eu sou um funcionário da minha empresa, eu estou ralando, trabalho feito um condenado, faço um bom serviço, obviamente eu gostaria de ser reconhecido no que eu faço, mas aí meu chefe não me dá retorno, tanto faz como tanto fez, eu não sei se eu estou próximo de uma demissão ou se eu estou próximo de uma promoção, isso deprime a pessoa, tá bom, gente? Então, deixando bem claro, nessa parte do vídeo Design Games e Técnicas, eu falei de técnicas para design de jogos. A técnica em si, ela não é boa nem má, ela é meramente uma técnica. É como uma faca. A faca ela serve para cortar pão. Mas essa mesma faca pode machucar uma pessoa, tá bom? Um martelo ele serve para bater um prego na madeira ou na parede. Mas esse mesmo martelo pode também machucar uma pessoa, tá? A mesma internet que pode ser usada para divulgar um bom trabalho, para divulgar um material educacional, um material inspirador, ela também pode ser usada para difamar pessoas ou mostrar baixaria, tá bom? Então, quero deixar bem claro, vamos separar o que é a técnica, tá? Do que é o mau uso da técnica, que é o que nós veremos daqui a pouco, tá bom? Então, quero deixar bem claro, a técnica em si, ela tem que ser usada, sabe? Tem que ser usada, ela é muito boa. É interessante que a empresa conheça seu cliente, conheça seu perfil, conheça seus colaboradores, e é interessante que entenda suas necessidades e as atenda, tá bom? Então eu só estou dando essa observação aqui para a gente não ter problema com achar que eu estou demonizando a técnica. Não, estou apenas chamando a atenção que existem as técnicas. Vamos à parte 4, ops, espera ainda, tem algo de podre no reino da Dinamarca, tem algo errado acontecendo, tá bom? Tem algo errado acontecendo. Olhemos esses dados aqui. Para cada criança jogando futebol, beisebol, basquete ou futebol americano no mundo, há 6 outras jogando videogame. Se você olhar para a janela agora do seu apartamento, da sua casa, se você está vendo um menino jogando bola, deve ter 6 que estão no videogame.
tem algo errado aí, sei lá, tem algo grave, tem algo errado acontecendo, tá bom? Mais de 2 bilhões de pessoas no mundo jogam games regularmente. Estou falando de 2 bilhões de pessoas no mundo de mais ou menos 7 bilhões. Tá? 1/3 jogam videogame regularmente. Até aí, ok, né? Mas 5 milhões de jogadores no ZEUA, só nos Estados Unidos, jogam mais de 40 horas semanais, dado de 2011. Provavelmente piorou. Tá? Gente, 40 horas semanais. Eu estou falando de uma jornada de trabalho. Se você pensar que a pessoa tem que dormir 7, 8 horas por dia, que ela também precisa tomar banho, comer, fazer algum afazer doméstico, estudar, trabalhar, estamos falando de 40 horas semanais. Tá? Nos jogos mais competitivos, cerca de 74% dos jogadores já sofreram assédios moderados ou severos. Tá bom? Entre as meninas a taxa ainda é maior, tá? Não coloquei esse número aqui, mas entre as meninas a taxa ainda é pior do que essa. Quer dizer, 3/4 dos jogadores já sofreram ataques, assédios moderados ou severos. Agressão. Tem algo errado. Segundo a Nintendo, 9 entre cada 10 jogadores não conseguem terminar a primeira fase do jogo Mario Bros, que é de 1985. Além de falhar a identificar os mais simples elementos do game, como coletar moedas e segurar botões do controle para correr. Gente, essa pesquisa é feita desde 2013 de maneira recorrente. Tem algo errado. Tá? São números que mostram que tem algo errado. Pegando mais informações dessa faculdade de medicina da UFMG, vícios em games será considerado transtorno de saúde mental. A partir de 2022, o comportamento obsessivo associado a jogos eletrônicos poderá ser diagnosticado e tratado por profissionais de saúde mental. Tá? Vejam que tem algo sério e grave acontecendo. Tá bom? Vamos lá. O que está acontecendo é que está havendo por alguns atores a corrupção do engajamento no design de games. Na parte de disclaimer eu chamei bastante atenção, tá, gente? A técnica é uma técnica. O problema não é dar medalhinha, o problema não é ter o ranking, o problema não é nada disso, tá bom? O problema é você ter um uso corrupto, um mau uso, um uso feito na maldade mesmo, dessa técnica, o que tem deixado muita gente viciada, tá? Vou destacar mais, subir mais um pouquinho aqui minha câmera, né? Muitas técnicas comportamentais, e tem a famosa caixa de Skinner, um psicólogo vai explicar melhor do que eu, tá bom? E técnicas de jogos de azar são usadas sim pela indústria de games. Aqui eu deixaria um destaque para esse artigo, tá? Esse eu vou destacar, que é o artigo da memoriabit.com.br, o vício em videogames, como a indústria usa, tá bom? Então, sim, há o uso corrupto, há um mau uso dessas técnicas para deixar pessoas viciadas. Isso é importante frisar, tá, gente? Não é necessariamente um vício da sua pessoa querida ou seu. Não é do nada. A técnica é usada mesmo para te segurar e para te agarrar, tá? Vamos aqui a alguns usos corruptos, tá? Vamos lá. Estado de fluxo. Linha tênue entre gestão de tédio e ansiedade, considerando o desafio motivante e a limitação de habilidade do jogador. Lembra que eu falei lá no começo, você tinha autonomia, autoconfiança, desafio e meta? Só que tem um detalhe. Se eu colocar um jogo difícil demais, te expulsa do jogo. Você não quer jogar, tá? Porque é difícil demais. Se eu coloco um jogo fácil demais, ele vira entediante. Então eu preciso ter o estado de fluxo. Eu preciso fazer de uma maneira que você fique o tempo todo numa tensão entre um jogo razoavelmente desafiador, mas não difícil bastante para que você não jogue. Então existe sim técnicas para te manter nisso, tá bom? Não ser desafiador bastante para te expulsar, nem fácil demais. Eu tenho 45 anos de idade hoje quando produzo esse vídeo, tá? Eu comecei a jogar videogame ali nos anos 80, ali por volta de 86, 85. Gente, naquele tempo, os adultos, por exemplo, e muita gente achava que aquilo era coisa de doido. O videogame é coisa de doido, porque só doido para pegar aquilo ali e jogar. Ligar o videogame, a pessoa já parecia ser inteligentíssima por ligar um videogame, que era bobagem, tá? Mas assim, parecia inteligentíssima,
Tá? Se você pensar na geração dos nossos pais, dos meus pais, que mal sabia ligar a televisão, ou mudar de canal, ou ajustar o VHF, então era bem difícil para eles. Então naquela época os jogos de videogames eram, digamos assim, muito difíceis. Tá? Além de casos, claro, mas eram muito difíceis. Então muita gente nem entrava para jogar. Tá? Então percebam, existe essa técnica fina que você tem que manter o jogo nem tão difícil, nem tão fácil. Isso é uma técnica. Até aí tudo bem, tá, gente? A vida também é assim. Mas não se você fosse para uma escola e o professor já começasse com a matéria no nível lá em cima, ou se colocar fácil demais, mas o fato é que eles realmente fazem de uma maneira em que te geram um equilíbrio entre estágio de tensão e ansiedade o tempo todo. Tédio e ansiedade o tempo todo. Isso é devidamente manipulado. Lembrando que o seu jogo, especialmente os jogos pela internet, por isso que eles gostam de tanto jogo pela internet, eles têm uma vantagem extra para a indústria. Eles coletam dados de você o tempo inteiro. Então eles sabem mais ou menos em que momento os jogadores estão abandonando o jogo. Tá vendo? E eles percebem que o cara está abandonando o jogo porque naquela fase está difícil demais. Então, como os jogadores não estão conseguindo superar aquela fase, eles estão largando o jogo. Ou estão largando o jogo porque o cara está zerando o jogo, como a gente fala, o cara está concluindo o jogo muito rápido, muito fácil. Então eles coletam dado de você o tempo inteiro para saber mais ou menos onde é que está o limite da ansiedade, onde é que está o limite do tédio. E eles vão tentar te manter ali naquela curva, ali, tá bom? Leveling, tá? Leveling é o seguinte, é a técnica, eu vou falar agora, lembrando que eu vou dar esse viés de corrupção, lembrando que você pode também usar de maneira adequada isso, tudo isso que eu vou falar agora pode ser usado de boa maneira, mas infelizmente os jogos mais viciantes eles usam de maneira realmente para te amarrar, para te segurar. Leveling é o seguinte, de maneira geral, esse gráfico que eu fiz aí, ele explica mais ou menos, quem já jogou sabe, no começo você consegue subir de nível muito rápido. Você começa do nível 0 e em 2 horas de jogo você já está no nível 30. Então você consegue subir muito rápido no jogo, o que vai te deixando, lembrando, autoconfiante, você está cumprindo meta, está subindo no ranking, olha como ele está te agradando, olha como ele... Lembra daquele slide lá de trás? Pois é, ele está te segurando, ele está te agarrando, ele está te pegando emocional, ele está te fazendo se sentir autoconfiante, reconhecido, está subindo de nível, está progredindo, mas no geral esses jogos fazem o quê? No começo você sobe muito rápido e mais ou menos ali onde você já está mais ou menos viciado, aí ele já vai colocando uma dificuldade maior que é para você ficar preso ali dentro, tá bom? Então aqui eu tenho uma imagem, por exemplo, do level 10, perceba que aparece uma estrela dourada bem grande, tal, né? O que você precisa para fazer para chegar ali? Então o leveling, ele é mal, quando é da maneira corrupta, o que eles fazem? Eles fazem de um jeito seguinte, eles deixam fácil bastante, resumindo, deixam fácil bastante até você se viciar e depois eles te mantêm no nível de dificuldade, né, para te reter, tá bom? Então eles fazem essa calibração, novamente, eles têm dados da internet, porque eles te coletam dados a cada segundo do jogo, o tempo todo ficam coletando os dados seus. Gente, eles não coletam necessariamente para vender, para KGB, para CIA, para o tráfico não, tá, gente? Eles pegam esses dados e eles conhecem muito o seu padrão de comportamento, eles conseguem fazer essa regulação para te amarrar e para te segurar. Leveling é uma técnica, mais uma, que se for mal usada, ela é usada para te segurar. E acredite-me, eles fazem isso para te segurar mesmo. Outra técnica, gates de tempo, portões de tempo. Esse aqui é um pouco mais complexo também, tá, gente? Necessidade de se voltar ao jogo para alcance de progressões e premiações. Eu vou contar minha experiência pessoal. Esse joguinho aqui se chama Travian. Tá? Desculpa quem gosta, desculpa a empresa da Travian, mas eu vou contar a experiência pessoal que eu tive. Eu joguei ele um pouco em 2010, 2009. Tá? Joguei durante 3 semanas e vou falar porque eu joguei tão pouco. E olha que interessante, era um jogo que eu podia jogar pela internet, era só abrir o navegador e jogá-lo, tá? Era de graça, tá? E era muito simples. E o que acontece? Tá vendo essa vilazinha aí? Eu tinha essa vila e eu tinha que ficar progredindo na vila. Durante uma semana era proibido me atacar. Era com outros jogadores, inclusive, tá? Era proibido me atacar. E como é que funciona? Eu começo zerado, começo com um pouquinho de recurso. Aí eu preciso fazer fazendinhas, fazer quartéis, fazer moinho. Eu preciso construir minha muralha, construir torres de combate, enfim. Eu vou progredir na minha pequena tribo. Tá? E a ideia é que eu progrida a minha tribo, fique cada vez mais poderoso para poder entrar em combate com outros jogadores e vencê-los. Ok? É um jogo comum. Mas olha o que é o gate de tempo. Eu não poderia agendar as progressões. Então, por exemplo, eu tinha uma fazendinha,
Olha o leveling também, tá? Eu clicava na fazendinha, ela me dizia, olha, vai levar 5 minutos para essa fazendinha sair do nível 1 para ir para o nível 2. Tá? Ok, 5 minutos eu espero. Aí eu clicava e ficava esperando 5 minutos. Quando acabava os 5 minutos, eu podia clicar e fazer, por exemplo, outra ação. Eu podia construir agora outra fazenda. Eu só podia fazer uma ação por vez, tá? Isso é muito importante. Eu só podia fazer uma ação por vez. E qual é o problema disso? O problema disso é o seguinte. Eu comecei a ficar amarrado no jogo. Por quê? Eu tinha que esperar mais 5 minutos. Então eu estava aqui trabalhando, tá? Só que eu ficava, poxa, daqui a 1 minuto eu vou poder dar outra progressão na minha fazendinha. E eu não poderia agendar, tá? Eu não poderia fazer uma sequência de tarefas. Eu não poderia, por exemplo, fazer assim, eu vou programar para daqui a 5 minutos a progressão da minha fazenda, dali a 10 uma nova fazenda, dali a 30 fazer um quartelzinho, dali a 30 fazer uma tropa. Eu não poderia programar. Eu tinha que estar ali o tempo todo voltando para o jogo para dar aquele comando. Entenderam o vício? Vou te contar porque que eu saí. Já estava começando a acontecer de ter reunião com o chefe 10 da manhã, e quando dava 9h59, estava faltando 3 minutos para a próxima progressão. 3 minutinhos, o que eu fazia? Eu vou atrasar aqui 2 minutinhos na reunião para poder apertar nessa progressão. Claro que estava errado, eu não poderia fazer aquilo, e eu parei de fazer mesmo. Eu larguei o jogo porque eu estava ficando viciado. Mas entendam, gates de tempo, ele te obriga a voltar para o jogo. Ele te obriga a voltar para o jogo. Se você não voltar para o jogo e dar um determinado comando, o seu personagem, a sua civilização não evolui. Tá? Então você fica obrigado a voltar para o jogo e fazer de novo. Falsa gratuidade. Essa aqui eu também já caí. Tá? O que é falsa gratuidade? Você acha que é de graça o jogo. E de fato ele é de graça, tá, gente? Ele é de graça. Você pode jogá-lo a vida inteira se você quiser, sem gastar R$1. Só que tem um detalhe. Isso tem a ver agora com level e com gate de tempo. Olha como é tudo amarrado um com o outro. Nos primeiros 3 dias, o seu joguinho evolui muito rápido. Você consegue, por exemplo, em 3 dias, já começar a ter vários itens para você poder jogar. Só que a partir ali de tantas horas de jogo, ele já fala o seguinte, olha, se você quiser sair do nível 5 para o nível 6, você vai levar 2 dias. Ou você pode gastar aqui R$3, R$2. Você prefere esperar 2 dias, 3 dias, ou prefere gastar R$2? Aí você vai lá e gasta R$2. É de graça o jogo, tá, gente? É de graça. Eu poderia esperar 3 dias para o meu personagemzinho evoluir. Só que tem um detalhe. Você não está competitivo no jogo. Você não consegue nem jogar, porque se você for esperar 3 dias para subir o nível, depois mais 2 dias para subir o outro, tá? Então isso é a falsa gratuidade. O jogador não é obrigado, ele não é obrigado a botar dinheiro. Mas se ele não colocar dinheiro, ele vai levar 1 ano para poder chegar lá, né? Então ele pensou que é R$10, 20, 30, 50. Tá bom? Então essa é a falsa gratuidade. O jogo ele é até gratuito para você jogar, realmente ele é gratuito. Mas para você ser competitivo, para você progredir naquele jogo, você precisa colocar dinheiro no jogo. Isso é uma técnica também de corrupção, uma técnica... Corrupção, gente, não no sentido de roubo, tá? Mas no sentido é uma técnica usada realmente para te pegar, para te amarrar e para te segurar. Controle de interrupções, tá? Pontos de parada no jogo excessivamente distantes ou excessivamente próximos, tá? O que é isso? Por exemplo, tem jogo que é assim. Eu tenho que jogar, eu jogo 30 minutos, 50 minutos, 1 hora, 2 horas, e meu personagem falha, erra um comando e pronto. Vou ter que voltar 1, 2 horas, tá? Para fazer tudo de novo. Isso é uma maneira de me segurar. Mas você, dependendo do jogo, eu posso pagar para ter mais pontos de save point, checkpoints. Tá? Alguns jogos têm isso. Eu posso pagar para salvar o jogo mais vezes. Que aí se eu morrer, em vez de eu voltar 2 horas, 3 horas no meu jogo, eu só preciso voltar 20 minutos, 10 ou 5. Tem alguns jogos que ganham dinheiro por isso. Note, isso é a maneira de te ganhar dinheiro de ti. Só que tem outra maneira que é o oposto dessa. Em vez de eu colocar pontos de salvamento muito distantes, muito longe uns dos outros, pontos onde eu posso parar para ir trabalhar, para jantar, para namorar, para dormir, tá?
pontos que aí amanhã eu continuo, digamos assim. Alguns estão muito distantes, mas tem outros que eles são muito próximos uns dos outros. E onde é que ele te segura? Ah, tu faz uma besteirinha qualquer e já para, e você já sente que subiu o nível. Você não fez nada, mas ele já fala, olha, parabéns, você já subiu de nível, vamos pro próximo agora, tá bom? Então, às vezes, são pontos de parada muito distantes uns dos outros, ou tão próximos uns dos outros, que você fica o tempo todo naquela sensação de que superou um desafio. Ah, fiz isso, fiz aquilo, e você fica tendo aquela sensação de continuidade. Sabe série da Netflix, por exemplo, que eu assisto também, que aquele episódio só tem 20 minutos, é tão curtinho, é assim que acaba, você fala, ah, já acabou de 20 minutos, deixa eu assistir o próximo. Que ele já bota, né? Em 5 segundos vai passar o próximo episódio. Aí quando você viu, em vez de você ver um episódio de 20 minutos, você viu 3, 4 episódios de 20 minutos. Porque eles são curtinhos e já vão pulando pro próximo. Game também usa uma técnica dessa, tá? Ele faz um cenário pular pro outro muito rápido, alguns games, claro, para te segurar, para você ter a sensação de que a coisa está andando e, claro, você quer saber como é que são as cenas do próximo capítulo. Punição. Não jogar ou não atender a orientação do jogo leva a punição. Lembra do velho Tamagotchi? Se você não desse de comer pro Tamagotchizinho, eu não joguei isso porque na época eu já era muito velho para ter um Tamagotchi, tá? Eu já tinha uns 18 anos na época, então eu não peguei essa onda. Mas se eu tivesse 10 ou 9, eu acho que eu teria caído nessa também. Mas o que acontece? O jogo te pune. Se você não fizer o que ele mandou você fazer, você vai ser punido. Você vai perder moedinhas do jogo, vai ter que voltar no jogo, ou vai perder life, vai perder vida, vai perder item. No caso do Tamagotchi, ele morreria se você não desse de comer para ele há tanto tempo. Então, de certa maneira, ele te corta um pouco de autonomia, né? Lembra da autonomia lá do começo? Mas ele te obriga, você tem que fazer isso aqui. Tá? Você tem que fazer isso aqui. Se você não fizer, você pode ser punido. E ele vai, obviamente, aos poucos te controlando. Ilusão de sucesso contínuo. Essa aqui é muito perigosa também, especialmente para o pessoal menos experiente com jogos ou com eletrônica. Tá? Cara, você faz qualquer besteira, você faz uma bobagem no jogo, ele começa mega win, mega vitória. Aí o cara enche toda ela de moedinhas de ouro e usa uma cor super empolgante, usa um púrpura, um roxo assim para deixar aquela coisa bem com energia. Aí ele bota um monte de coisa brilhando, uma musicona de triunfo. Ilusão de sucesso contínuo. Ele faz o tempo todo você parecer que está tendo uma grande vitória. E cara, quem é que não gosta de receber um elogio? Quem é que não gosta de se sentir com o ego massageado, né? Quem não gosta de se sentir realizado? Então outra técnica que eles usam muito qualquer bobagem que você faz, você já ganha um prêmiozinho. Eu jogo alguns jogos, por exemplo, como eu falei, eu estou jogando bem pouco, porque eu estou com família e tudo, obviamente eu não tenho tempo, eu tenho mais o que fazer, né? Senão minha mulher me dá as contas, inclusive, e com razão. E mais importante, minha família. Mas o que acontece? Gente, tem alguns jogos que você faz qualquer bobagemzinha, aí já começa a ganhar um monte de medalha. Pá, medalha, parabéns pelo que eu não fiz nada demais. Mas, inconscientemente, aquilo vai te segurando e vai te prendendo, tá bom? Personas fantásticas. Risco maior para jogos que permitem customização de personagem. Gente, eu já vi jogador, eu tenho um parente meu que gostava de jogar, era engraçado, ele passava mais tempo personalizando o jogador do que jogando, tá? Então ele passava mais tempo montando o jogador. Então, olha essas imagens aí, por exemplo, olha que lutador, que guerreiro, cara. Olha esse guerreiro aí. Se eu não me engano, o nome dele é Kratos, né? Nunca joguei nesse jogo aí não. Mas assim, olha que cara poderoso, olha o tônus muscular desse cara. Que homão, gente. Que homão. Olha a cara dele de poderoso. Olha que tatuagem fera. Tá? Olha essa arma que esse cara tá usando. Olha o cenário atrás dele. Isso é muita, digamos assim, para um cara que é combativo, combatente, isso é muita glória. Olha esse personagem aí, quantas opções eu tenho de cabelo, de cor, de textura, de olhos. Tá? Então é interessante porque eu posso começar a criar um personagem bem interessante para mim. Tá bom? Deixando bem claro, uma coisa que eu também tenho que fazer um parênteses aqui, tá, gente? Quando a gente pensa naquele jogador que está viciado, que não tem mais uma vida pessoal, que o cara está só no mundo virtual, porque ele prefere o mundo virtual do que o mundo real, já estamos falando de uma pessoa que está no estado crítico, estamos falando de uma pessoa que está no fundo do poço. Mas a gente tem que ficar ligado também nas pessoas que não estão no fundo do poço, mas aquele comportamento já está o suficiente para estar prejudicando a vida dela.
talvez não esteja dormindo as horas necessárias, não está curtindo a família o tanto que deveria, tá bom? Então, tudo isso que eu estou falando aqui, aí você pode pensar, nossa, mas eu não sou viciado. Calma, você pode não ser viciado no sentido de estar no fundo do poço, mas talvez já esteja prejudicando a sua vida. É isso o alerta bastante que eu tomo também. E outra técnica é essa, a personagem é fantástica, eu posso criar um personagem bem interessante. Tribalização, tá? Isso aqui, gente, é interessante porque isso aqui para mim é bem grave, porque a gente tem visto isso muito. Isso aqui já começa a sair do mundo virtual e tem ido para o mundo real, tá? Isso é muito grave. Tribalização é o seguinte, algumas comunidades de jogadores são incentivadas a disputarem quem são os melhores e, em algum caso, as indústrias não barram a comunidade tóxica, tá? A maioria dos jogos hoje, muitos deles pelo menos, já começam a trabalhar muito com a ideia de clã, de time, de equipe, o que não é ruim, deixando bem claro mais uma vez. Não vamos confundir a técnica mal usada com a técnica bem usada. Claro que é interessante montar times. Se você for uma igreja, você tem os pequenos grupos. As igrejas em si são comunidades. As famílias são as comunidades mais importantes que a gente tem. Os países são comunidades gigantes. Eu não estou falando contra comunidades. O que eu estou falando às vezes algumas comunidades são mal usadas. Você começa a tribalização. Quem não está comigo está contra amigo. Quem está aqui dentro é lindo, maravilhoso e ótimo. Quem está lá fora é um verme, merece ser destruído ou não vale nada. Tá? Quem está aqui é superior, quem está lá é inferior. Então essa tribalização era um pouco complicada, mas note, era interessante para engajar o jogador, porque ele se sente parte de algo maior, ele se sente parte de algo poderoso, algo vitorioso. Então tribalização é uma técnica que é pouco falada, mas ela também pode ser usada de maneira bem nociva para reter o jogador, tá? E muitas vezes a própria indústria, às vezes ela sabe que tem jogadores nocivos, tóxicos na sua comunidade, gente que realmente está ali para tocar o terror, mas às vezes a indústria não dá o devido atenção àquele cara, tá? Deixa ele lá, porque ele está gerando engajamento, ele está movimentando a galera, tá? Então é importante. Tribalização é outra técnica perigosa, às vezes muito usada pela indústria para fazer a galera criar uma comunidadezinha ali e o jogador não querer sair. Afinal de contas, ali ele tem amigos ou companheiros, ele se sente poderoso, ele se sente parte de algo maior. Massagem de ego, gente. Gente, quem é que não gosta de ter um ego massageado, tá? Eu vou pegar aqui não uma imagem de game, de videogame, mas eu vou pegar uma coisa que todo mundo já recebeu no Zap, já recebeu no Facebook, já recebeu no Instagram, sei lá em que rede social você tá, por e-mail, tá? Que são esses pequenos desafios que te fazem se sentir sensacional. Por exemplo, olha essa imagem aí. Olha como é que ela começa o título. Só para gênios. Só para gênios. Então, claro que na hora que você resolve esse desafio, você se sente o quê? Gênio. Tá? Ele não vai colocar só burro não resolve. Ele vai colocar só para gênios. Só pessoas fantásticas resolvem isso. Gente, olha esse desafio aí. Quanto custa uma flor amarela? Quanto é que dá a flor amarela, mais flor vermelha, mais a flor roxa? Gente, vamos lá. Isso que você está vendo aí é um sistema simples de equação que você vê na 6ª série e 7ª série. Em vez da flor você colocar a letra A, colocar a letra B, colocar a letra C. Isso é uma coisa que qualquer um que tem um rudimento, quem fez no primeiro grau, mais ou menos, quem pelo menos passou no primeiro grau, deveria saber fazer isso. Por favor, não estou chamando de burro quem erra. Não é isso. Mas eu estou comentando que isso é uma coisa simples. Quem resolve isso, sinto muito, não é gênio. Não é gênio. Mas na hora que eu coloco aquela história só para gênios, você já me chamou a atenção, porque eu quero me sentir gênio, claro. Eu quero me sentir uma pessoa inteligente. Eu não quero me sentir burro. A verdade é essa. Eu não quero me sentir pior do que ninguém. Mas então, quer dizer, na hora que eu boto só para gênios, eu já sou chamado para o desafio. E na hora que eu resolvo, eu me sinto bem, eu me sinto inteligente. Então você vai ter sim massagens para o ego em muitos games, tá? Esse exemplo aí não é de game, mas é um exemplo que todo mundo já viu, fica fácil ilustrar para qualquer um que esteja me assistindo. Facilitar os jogos. Os jogos hoje, gente, os estudos mostram que eles são realmente mais fáceis. Ou sem maiores desafios, tá? Claro que há jogos difíceis, há jogos desafiadores sim, mas eu estou comentando que alguns jogos, nesse uso corrompido do game design, eles vão procurar facilitar o jogo, tá? Aí essa imagem do famoso Mario Brothers de 89, 85, que sei lá qual foi o ano que eu citei uns slides atrás, que a Nintendo faz um teste todo ano desde 2013,
com jogadores, crianças, adolescentes, jogadores jovens, que nem nasceram nessa época, aliás, talvez até os pais de alguns deles não tinham nascido na época, 85, tá bom? E tem mostrado que vários jovens adolescentes de hoje, jogadores, não conseguem jogar um jogo de 35 anos atrás. Por quê? Porque tem havido uma facilitação dos jogos e algumas coisas que eram intuitivas, né, têm parado de ser até aprendidas. Parênteses, é porque o jogador está mais burro? Não! Não é porque ele está mais burro, ele é tão inteligente quanto a pessoa de 35 anos atrás. Mas os jogos têm sido facilitados por conta daquela curva lá do começo que eu falei, que era o fluxo, aquele fluxo. Se eu colocar um jogo um pouco mais difícil, a pessoa não vai querer jogar. Eu vou estar afastando o jogador. Então eles têm colocado jogos mais fáceis, não porque as pessoas sejam mais burras, não é por isso. É porque se for mais difícil como era antigamente, muito jogador não vai querer nem jogar, porque era mais difícil. Tá bom? E qual é o problema disso? O problema disso é que aí sim, as pessoas não são mais burras que antigamente, mas elas passam a, desculpe o termo, a ficarem mais emburrecidas. Elas começam a ficar mais impacientes, elas começam a ter menos aquela vontade de superar desafio. É o famoso qualquer besteirazinha e já está desistindo. Tá bom? Elas não são mais burras, mas elas acabam sendo, digamos, não vou dizer emburrecidas, talvez não seja a melhor palavra, mas elas acabam sendo mimadas demais com desafios. Tá? Então elas acabam largando fácil qualquer coisa um pouco mais complicada que aparece para ela. E você já sacou que esse comportamento tem chegado nas escolas, tem chegado no trabalho, tem chegado em qualquer aspecto da vida, tá? As pessoas hoje em dia estão ficando muito ansiosas com tudo, qualquer besteirazinha, elas já acham que não conseguem. Isso também tem a ver com um pouco com isso, tá? Tem se facilitado demais as coisas. Experiência contínua no mundo real, tá? A indústria percebeu que ela precisa engajar esse jogador não apenas lá no virtual ou na casa dele, ela também quer trazer para o mundo real. Se você for ver hoje, você tem campeonatos de games em estádios, você tem feiras, você tem grandes participações, tá bom? No caso aqui, gente, eu não estou falando que isso é errado, são pessoas se encontrando para dividir experiências que elas gostam, tá bom? Mas isso pode ser levado num nível meio ruim, tá? Quem é mais jovem ou quem é da parte de curte o mundo de entretenimento sabe que você tem aquelas falsas batalhas, quem é melhor, PlayStation ou Xbox. Tem coisa que vira time, já vira briga por conta de uma bobagem dessa. Marvel ou DC, que é melhor? O X-Men ou os Vingadores, ou o pessoal da Liga da Justiça, sabe, gente? Às vezes a indústria ela incentiva esse tipo de comportamento nocivo, ela sabe que é errado, mas às vezes ela deixa acontecer, deixa rolar, porque isso gera engajamento, as pessoas começam a comprar, virar time, tá? Então, enfim, não estou criticando aqui nesse momento os eventos em si, mas os eventos muitas vezes podem estar sendo usados para aumentar, para trazer para o mundo real esse engajamento. Quer dizer, não basta me sentir daquele clã lá no videogame, eu quero que a pessoa saia de lá e também se sinta daquele clã aqui fora. Imersão, tá? A tendência é cada vez mais você ter imersão, a maneira para te segurar, tá? Não é de graça que, não se engane, os jogos têm as cores que tem os sons que tem. Agora você vai ter realidade virtual. A ideia é que você cada vez mais entenda que aquele mundo virtual é o mundo que você tem que ficar enfiado lá dentro, tá bom? Então é só para explicar que imersão pode ser usada de maneira para te viciar sim, tá? Não é de graça que o seu filho, seu marido ou você mesmo esteja tanto tempo jogando. Talvez você esteja também sendo atraído no sentido sensorial. Tá? Em breve eles vão querer colocar cheiro, vão querer colocar sabor, vão querer colocar mais tato na sua experiência também. Por enquanto estamos trabalhando com o que tem, que é o auditivo e o visual. Isso aí está sendo bem usado. Características de um viciado. Eu não vou me demorar muito aqui, eu nem vou ler esse texto. Aqui você vai ter uma série de características de um jogador que seria classificado como viciado, mas eu queria chamar muita atenção não para o viciado. Eu nem vou ler, porque você mesmo pode dar um pause aqui no vídeo e ler, tá? Mas eu quero que você entenda o seguinte. O viciado, a gente sempre pensa, eu não sou um viciado. Eu não passo 12 horas por dia jogando, eu continuo trabalhando, eu vou para a igreja, eu vou para a escola, eu jogo bola. Que bom, que se você não é um viciado, isso é ótimo. Mas entenda que há comportamentos, mesmo um jogador moderado pode ter problemas por conta de game,
tá? Então só fique esperto com isso para não descer ladeira, tá? Por exemplo, novamente eu vou pegar minha experiência familiar. Hoje eu tenho uma excelente esposa, amo muito minha esposa, eu tenho uma filha linda, eu não consigo mais viver sem essas duas mulheres na minha vida, tá bom? Eu tenho minha irmã querida, tenho meus pais e tal, mas pensando mais na minha vida doméstica, tá? Para uma pessoa com o meu perfil, todo dia ter que jogar 10 minutos já pode trazer prejuízo para seu casamento, para sua família, para o seu trabalho. 10 minutinhos pode ser muito, dependendo do seu perfil, tá? Porque, poxa, quem é casado e tem filho como eu sabe, cara, você tem que pegar o trânsito, tem que chegar em casa, tem que dar atenção para sua esposa, para sua filha, tem que brincar com ela, você tem roupa para lavar, você tem pai para falar, você de repente tem que fazer algum estudo, tem que ler a Bíblia, tem que ler livros. Então assim, perceba, 10 minutos por dia pode ser muito, tá? 10 minutos por dia pode ser muito, então fique muito ligado. Se você não consegue, tipo assim, não, eu não jogo 1 hora por dia, mas eu tenho que jogar todo dia 10 minutos, tá bom? Então o vício tem muito mais a ver com a frequência e a necessidade daquele objeto do que a quantidade que você consome. Um alcoólatra não é porque, tudo bem, que aquela pessoa que todo dia está na sarjeta com a cara cheia de cana, certamente é um alcoólatra. Mas aquela pessoa que passa mal se não tomar uma cervejinha todo dia, fica esperta. Talvez aquela pessoa que se não tomar um café todo dia fica nervosa, fica esperta, tá? Então o vício tem muito mais a ver com a dependência daquele objeto do que necessariamente com o tanto que você consome aquilo, tá bom? Uma pessoa que fica bêbada uma vez por ano, talvez seja menos viciada do que uma pessoa que todo dia tem que tomar uma cervejinha ou tem que fumar um cigarro. Tá? Talvez essa pessoa seja menos viciada do que a pessoa que tem essa dependência de todo dia tomar um cigarrinho, tomar uma cervejinha. Se ela não tomar, parece que o dia não aconteceu, tá bom? Se ela não jogar 10 minutos, parece que o dia não aconteceu, tá? Você às vezes pode ficar sem um beijo da sua esposa, sem brincar com seu filho e o dia vai acontecer normalmente, mas se você ficar sem aquela dosezinha, nossa, parece que não aconteceu nada, parece que seu dia foi perdido. E game pode ter essa característica, tá? Ah, eu só jogo 10 minutos por dia. Você joga 10 minutos por dia. Mas você poderia ficar sem esses 10 minutos? Essa é uma pergunta para reflexão, tá bom? Essa é a passagem bíblica, Eclesiastes 3, 1 a 8. Essa eu vou fazer questão de ler, tá bom? Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada coisa, para cada propósito debaixo do céu. Tem tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que você plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Eclesiastes 3, de 1 a 8. Gente, quando Salomão escreveu esse livro, Momento de Sabedoria, ele escreveu já no fim da vida, depois de ter afundado o seu reino, depois de ter afundado sua família, depois de ter afundado a própria vida, depois de ter se afundado, tá? Isso aqui não é frase de um homem que está no momento feliz, não, é uma frase de um homem que sofreu muito, um homem que padeceu muito, um homem que viu tudo que era importante na vida dele, inclusive a vida espiritual dele, cair por conta dos vícios que ele se apegou, tá? Então quero chamar bastante atenção que há tempo para tudo, há tempo para tudo. Saiba a diferença entre você não conseguir ficar sem 10 minutinhos por dia para jogar um videogame. Sabe a diferença entre isso e você não conseguir ficar sem uma oração, ou ficar sem abraçar sua esposa, ou ficar sem dar um beijo na sua filha. Entenda que são completamente diferentes. Se você entenda que o que você não pode ficar sem fala muito sobre quem é você, tá bom? Então é isso. Como eu falei bastante, não estou aqui para falar mal do videogame, não pode jogar de jeito nenhum. Não é isso que eu estou falando, tá? Eu jogo de vez em quando, mas eu preciso ter essa noção de eu posso ficar sem ele, tá? Eu posso ficar 10 minutos sem ele, mas eu jogo 5 minutinhos. Você precisa todo dia jogar 5 minutinhos? Se você precisa, tá? Então fica esperto, talvez você esteja num processo realmente de vício, tá bom?
apesar de ser só 5 minutinhos. O que podemos fazer então? Já falei um bocado de coisa complicada aqui. O que a gente pode fazer então nesse cenário? Tá? Vou voltar para um... Você já viu isso acontecer? Isso. Tem alguma coisa errada acontecendo aqui. O que a gente pode fazer? Será que essa menina, será que essa mulher, será que esse homem queria estar ali? Será que tem algum lugar melhor para eles estarem agora? Será que eu tenho alguma alternativa mais interessante? Quero deixar bem claro que eu não sou psicólogo, não sou terapeuta, não sou pedagogo. Por favor, não me peçam conselhos sobre isso, não sou um profissional dessa área, mas eu me arrisco a dizer o seguinte. Eu acho que um mundo real mais interessante pode ajudar você, o seu funcionário, o seu irmão de igreja, seu marido, seu filho, né, a talvez sair um pouco mais dessa necessidade do videogame, tá? E talvez você está mais próximo do mundo real, tá? Mas eu preciso que tenha um mundo real mais interessante. Talvez um mundo real que a pessoa que você está preocupada ou precisando dar mais atenção está querendo fugir. Tá bom? Mas eu posso tentar ter um mundo real mais interessante. Deixa eu voltar aqui para um slide que eu apresentei lá atrás. Características de um game cativante. Tá? Eu falei o que? Motivação, autonomia, autoconfiança, desafios, feedback, metas, interação social. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu vou mudar um pouco do tom, parceiro da família. Você, empresário, o seu empregado, onde ele trabalha, ele tem um mundo assim? Será que o mundo que ele está convivendo é assim? Vamos de repente trocar esse título aqui, em vez de um game interessante, que tal eu colocar características de uma vida cativante? Vamos refletir um pouco sobre isso. Falei tanto sobre um game interessante, vou falar agora sobre uma vida cativante. Será que o seu emprego também, será que o seu trabalho ele é cativante? Será que eu estou conseguindo fazer a pessoa se sentir motivada? Tá? Porque, obviamente, note, eu não estou querendo passar a mão na cabeça de ninguém. A pessoa tem seus problemas e seus pecados. Eu também tenho. Tá? Mas será que o ambiente em que eu estou inserido, ele tem sido interessante? Empolgante? Será que o seu trabalho, será que a sua família, será que a sua igreja, tá? Será que seu time de futebol, sua galera de amigos lá, será que eles têm esse ambiente, ele tem promovido autonomia para as pessoas? A pessoa ela se sente lá capaz de agir, ela se sente livre? Será que aquele ambiente tem passado confiança para ela? É um ambiente que ela sai para cima? Ou será que é um ambiente que ela, sabe, toda vez que ela vai lá, ela é um pouco mais massacrada? Será que ela é colocada no chão? Será que é um ambiente desafiador? Será que é um ambiente que tem que trazer desafios? Será que o feedback, ela sabe como se sente ali? Tá? Você que acha que aquele seu irmão ou amigo está cometendo um erro grave, ele sabe que você reprova o que ele faz, mas ele sabe que você o ama, que você abre para ele possibilidade de crescimento, tá? Metas, será que aquela pessoa sendo desafiada, interação social, ela tem conseguido boas interações, ela tem voltado para cima ou para baixo daquele ambiente? Se ela está cometendo um erro, ela tem se sentido reprovada, mas amada? Ela tem se sentido repreendida e aconselhada, ou ela tem se sentido apenas rejeitada? Tá bom, gente, então assim, note, não sou psicólogo, vou falar isso mais uma vez, não estou aqui para resolver a vida de ninguém, eu estou resolvendo a minha ainda, Deus tem me ajudado, minha família também, mas assim, faça com que o mundo real seja cativante. Porque olha, a indústria, aí eu vou voltar lá para o começo, a indústria está mais preocupada com as pessoas do que você. Está mais preocupada. Talvez a indústria esteja dando mais atenção aos seus jogadores, aos seus clientes, à indústria de games, do que a sua empresa, do que seu órgão público, do que a sua família, do que a sua igreja. Tá? Ela conhece bem seus jogadores, ela conhece bem os que motiva e ela tem sim entregue o que as pessoas querem. A pergunta é, você tem procurado realmente entregar para as pessoas o que elas precisam? O que elas querem, o que elas precisam, o que precisa é mais importante? Então fica esse desafio
Tá? Antes de você reclamar do seu amigo que joga videogame, antes de você ficar reclamando do seu parente, pergunta, cara, por que será que essa caixa está mais interessante do que a vida real? Tá? Tente ajudá-lo por aí. Tente fazer com que o mundo real daquela pessoa seja mais interessante do que o mundo virtual. Eu acrescentaria fé, amor, amizade, respeito, atenção, carinho. Será que eu tenho oferecido isso para as minhas pessoas? Para fechar, essa é uma foto da minha família, assim, as pessoas com quem eu mais convivo aqui atualmente. Infelizmente não tenho podido conviver agora com meu pai e minha mãe, que estão morando longe no momento de pandemia, tá? Meus sogros, outras pessoas queridas. Mas isso é uma foto minha, da minha irmã, da minha filha e da minha esposa. Gente, eu sou uma pessoa pecadora e eu erro também. De quando em quando essas minhas queridas estão reclamando da minha ausência, porque eu estou mais preocupado com o game, com a série, do que com elas. Mas eu preciso ter em mente sempre que essas são as pessoas mais importantes da minha vida. E eu preciso também oferecer para elas um ambiente real mais importante do que qualquer outra coisa que possa atraí-las. Aqui são as fontes que eu usei, tá bom? Na descrição do vídeo eu vou colocar também essa relação de sites, né, de endereço. Se você quiser, você dá uma congelada e copia. Tudo que eu puxei tá aí. Pode ter uma coisa ou outra faltando, mas tá tudo por aí. Estão aí as fontes que eu usei, tá? Mais algumas fontes aqui, tá certo? E eu espero que de alguma maneira isso possa contribuir com o debate sobre esse assunto. E fica à disposição, tá? Pode entrar em contato comigo. Qualquer coisa, estamos aí. Espero que possa ter ajudado e espero que possamos crescer juntos. Um abraço e Deus abençoe todos vocês.